Meu nome é Heitor William, tenho 28 anos, sou nascido em São Paulo, moro na cidade de Osasco. Trabalhei muito tempo na área da saúde, sou formada em enfermagem, gestão hospitalar. Eu já fiz um pouco de tudo, mas a minha formação em si é na área da enfermagem e me dediquei muito tempo na gestão hospitalar, que era a área da saúde. A gente está ali em plena pandemia e eu começo a ter episódios de febres e muita dor de dente. Eu tinha muita dor de dente, eu não estava entendendo o que estava acontecendo e essas dores, elas já vinham acompanhando o quê? Do sangramento. E esse sangramento, eu fui pesquisar com o dentista. Falei, olha, a gente precisa ver o que está acontecendo. Ele falou, possivelmente pode ser uma gengivite, né? Pelo fato de você ser tabagista, então a gente precisa estar observando isso, entender o que está acontecendo. Começou a mexer ali no dente e eu senti uma dor muito mais forte do que quando eu tivesse feito qualquer tipo de procedimento odontológico. E o sangramento também foi muito grande, tanto que o médico se assustou e precisou parar no meio do procedimento e falou, olha, vamos tomar uma medicação, esperar essa febre baixar e você retorna. Tudo isso aconteceu numa quinta-feira. Na sexta-feira, as febres, elas voltam e elas começam a me acompanhar e eu começo a duvidar que eu podia estar com uma Covid-19. Então, comecei a estranhar aquele processo. Eu já estava longe do hospital, estava no período de férias, né? E quando eu voltasse do período de férias, eu ia assumir uma outra unidade. Então, eu estava tentando me resguardar ao máximo, ficar naquele isolamento para voltar para o hospital saudável, para não prejudicar os pacientes e os funcionários que eu iria ali começar a atender. E, de fato, eu estava fazendo isso. Então, eu estava sozinho na minha casa, com febre de 40 graus, sem entender. Então, foi sexta e sábado, a sexta e o sábado mais difícil de toda a minha vida. Literalmente, com aquela febre, sensação de desmaio. E quando foi o domingo, eu falei, eu preciso procurar um médico. Quando eu procuro o médico, eu encontro, dentro de um hospital, um médico que já tinha trabalhado comigo, era um amigo meu de profissão. E aí a gente, debatendo ali, conversando, falei pra ele da febre, que eu também tava sentindo dores no estômago, porque eu não tava já nem conseguindo me alimentar, por conta desse sangramento excessivo da boca, que ficava aquele gosto forte. E aí eu acabo com esse resultado do médico, que poderia ser uma infecção no estômago e que eu poderia tomar uma medicação e ia ficar tudo bem. Na madrugada de domingo pra segunda-feira, volta-se os sangramentos, mas aí ele já volta num novo episódio. Ele já não é mais só pela boca. Ele já é um sangramento nasal, ele já foi um sangramento auricular, eu tive, assim, sangramento diretamente pelo ouvido, eu tive sangramento pelo ânus, então era uma coisa, assim, de fora do comum. E aí teve as sessões de vômitos, só que esses vômitos, eles não eram da alimentação que eu tinha feito, que foi uma alimentação até leve. Eram sangue mesmo, então me assustei e no outro dia eu corri para um hospital e ali naquele hospital eu tive um atendimento mais humanizado, que parou, ouviu o que estava acontecendo, já pediu uma bateria de exames com urgência, essa bateria de exames chegou e nesse primeiro momento que esses exames chegam, eles já chegam muito alterados e foi quando o médico ele já me solicita uma transferência com urgência para uma investigação para possível anemia, que foi o que ele colocou no prontuário, ou leucemia. Só que eu não tive acesso ao prontuário porque a equipe que trabalhava comigo, ela teve um carinho comigo para entender, para mim não me assustar com todo esse processo. Então eles estavam a todo momento falando, olha, acho que você tá com anemia, você não tá comendo. Então elas vinham brincando comigo, né? Heitor, acho que você tá com anemia, a gente vai investigar. Quando eu sou transferido, chego nesse outro hospital e fico num setor de emergência, porque precisava ser assistido ali, e aí eu recebo a minha primeira doação de sangue. Então, ali, quando eu recebi aquela primeira doação de sangue, eu imaginei que não estava alguma coisa acontecendo. Só que aquele instinto de trabalho era o hospital que eu iria assumir futuramente. O instinto de trabalho me levou a querer conversar com as pessoas que estavam ali, a conversar. Então, meio que eu não me liguei comigo. O Heitor, o que estava acontecendo comigo? Meu corpo estava muito cansado, eu estava com esses sangramentos excessivos, muito sono e a febre. E tomando aí, fazendo a transfusão de sangue, a transfusão de plaqueta também, que já inicialmente, nesse período, foi feita. E essa equipe me acompanhando. Lembrando que quando a gente estava ali no período da pandemia, até hoje agora a gente já tem um protocolo seguro para utilizar a máscara dentro do hospital. Só que a gente não era acostumado anteriormente, eu tinha que usar. E quando eu tô com essa máscara, me chega uma médica, que ela era totalmente nova ali no hospital, estava cobrindo um plantão, e ela falou assim pra mim, você consegue abaixar a máscara só pra me ver? Porque falou que você tava com sangramento na boca. E quando ela vi, realmente eu tava com muitos sangramentos, assim, aquele sangue pisado, marcando a carga dentária.
E foi muito difícil porque ela se assustou e com a reação dela, eu me assustei também. E ela ligou para um amigo dela, 2 horas da manhã, eu acho. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. 2 horas da manhã, para um amigo dela, hematologista, ele atendeu. E por FaceTime, ele pediu para me avaliar, conversando comigo, né? Então, eu segurando o celular aqui e conversando com ele. Olha, doutor, eu senti isso, né? Os dentes estão realmente sangrando, eu tive sangramento nasal, eu expliquei todos os sangramentos que eu tinha tido. E ele falou para ela, olha, solicita um hematologista para fazer uma punção de medula com urgência. A minha ficha literalmente caiu que poderia ser leucemia quando eu vejo a cena da Carolina Dickmann ali se preparando para raspar o cabelo e tinha feito a punção de medula e eu vi a movimentação ali dentro do hospital, na cena com ela. E todo mundo me tratando de uma forma totalmente diferente do que eu era tratado no dia a dia, né? E aí eu me vejo no lugar de paciente, eu me preparo para receber o diagnóstico, porque ali eu tive a certeza da leucemia. Eu entrei em contato com diversos amigos meus que eram médicos, tipo assim, para tirar dúvidas, né? Olha, aconteceu isso, fiz uma punção de medula, ai, Heitor, não vai ser nada, assim, sabe? Meio que todo mundo evitando falar sobre o assunto. E aí, no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu acordo com café da manhã e o médico veio conversar comigo e falou, olha, o seu caso é bem delicado, provavelmente a gente vai precisar fazer uma transferência para você e a gente só tá esperando a confirmação do resultado do exame. Porque na hora que o médico faz a punção de medula, que ele já faz a raspagem ali na hora, para mostrar para os estagiários que estavam ali com ele, né, faz o sargaço ali, ele já olha assim com uma reação que estava diferente. Então o médico ele tem um conhecimento, né, para entender quando ali na lâmina já tem algo diferente. Então ele olha e eu pesquei ali na hora qual é a situação que estava acontecendo. Então eu já imaginei, eu falei, tá tudo certo, vai vir o diagnóstico, então a gente tem que se preparar para novo processo. E eu esqueço do trabalho. Automaticamente foi ali que eu caio a minha ficha de paciente. Quando chega o resultado do exame, estava iniciando a novela, literalmente, e aí vem aquela cena super forte da Carolina Dickmann, e aí o médico me confirma, ele fala, Heitor, é uma leucemia, a gente ainda não sabe qual que é o tipo, qual é o quantitativo dessa leucemia, o que está acontecendo. A única coisa que a gente sabe é que ela está com 96% do seu corpo tomado por ela. E eu preciso de urgência, porque provavelmente se a gente não agir, eu vou falar algo muito sério com você, se a gente não agir e achar uma vaga para você começar o seu tratamento agora, você tem mais 4 dias de vida. Eu vou falar para você que ao mesmo tempo eu não vi esse período passar. Porque de quando eu recebo a notícia até esse 5º dia que eu saio, eu só me dou conta que esses 4 dias tinham passado quando eu chego no quarto. Entendeu? E aí foi literalmente a última vez que eu recebi a minha malinha de roupas, né? E a minha mãe tinha escrevido uma cartinha, assim, dizendo assim, o pior já passou. Né? E aí eu volto com o meu celular, as pessoas com muitas notificações e tudo mais. Só que antes de eu entrar na UTI, eu pedi pra médica se eu podia pegar meu celular para fazer um anúncio para as pessoas, né? Que eu estava com leucemia e que eu queria que essas pessoas não me tratassem com olhar de dó, que esse momento é muito difícil, pelo fato de que eu tinha acabado de ver ali dentro das clínicas a forma que as outras pessoas estavam e como os familiares olham pra gente muitas vezes, né? Você tá numa maca, eu vi a minha mãe com um olhar assim de tristeza pra cima de mim. No momento que a gente tava na ambulância, tava a minha mãe e minha tia, ambas ali, eu tentando conversar e ambas me velando. Então eu falei assim, eu tô vivo, gente, eu tô aqui, vamos aproveitar esse momento e conversar, né? Vamos pensar no que a gente vai fazer quando eu sair daqui. Então, quando eu postei, aí eu fiz essa postagem no Facebook e no Instagram, falando que eu estava com leucemia e entreguei o celular, literalmente. Só foi deixar de carregar e não acompanhei nada. Entreguei o celular, minha mãe levou o celular. Fiquei nesse período do quarto e eu não... Como passou tudo muito rápido, associando tudo aquilo, o que estava acontecendo, muita dor no corpo, os sangramentos ainda permaneciam, saiu a minha vaga pro quarto. Quando eu chego no quarto, eu recebo, aí eu tenho a noção que esses 4 dias passaram e eu tava vivo. Eu sempre falava para as meninas, quando a gente está na sala de medicação, tomando uma medicação ali na enfermagem, que a gente vê que um paciente está conversando com outro, a chance desse paciente melhorar era muito maior do que ele ficar ali recluso, ele se sentir mal. O corpo dele tem uma melhora, porque a nossa mente entende. E eu me sentia nessa necessidade de conversar com alguém que estava passando por aquilo. E aí eu joguei no YouTube, no Google ali, literalmente, paciente de leucemia, não sei o quê. E aí foi quando eu descobri o canal da TV Abrale. Naquele momento. E aí, quando eu descubro o canal da TV Abrale, eu vejo que estava tendo uma temporada falando sobre
se eu não me engano, linfoma, e eu vi que tinha diversos vídeos, encontrei vídeos de leucemia mieloide aguda, que aí eu já sabia, tinha noção do que era o meu tratamento, e eu fui vendo aquelas pessoas que apresentavam, e eu, no primeiro momento, eu não entendia que elas eram pacientes também, só depois que eu vi os vídeos de apresentações que eu entendi. E aí eu fui seguindo essas pessoas, então eu vou lá e sigo o André, que faz parte do Caçadores de Medula, eu sigo a Amanda, eu sigo a Duda Riedel, que também foi apresentadora, e comecei a acompanhar a rotina deles. Falei, nossa, que legal, eles já passaram por isso, né? Falaram sobre isso na internet. O André com um trabalho super incrível. E tem a Brale, né, que fala sobre isso. E eu não tinha noção. Mesmo trabalhando 8 anos dentro do mundo da saúde, eu não tinha noção de que existia um mundo oncológico. A gente precisa, infelizmente, ter o contato. E aí, nesse momento, me dá uma válvula de start. Falei, eu quero participar disso. Quero que as pessoas tenham noção, porque tem muita gente me acompanhando querendo saber. Então, quero participar. Quando eu tenho alta do hospital, que eu vou para o primeiro processo, eu mando um e-mail para a Brale, falando que eu quero participar, me voluntariar, como é que funcionava, sei lá, se podia entregar um currículo. Eu queria trabalhar, como sempre. Se eu podia entregar um currículo, alguma coisa. E aí eles me ligam em casa. Oi, tudo bom? Que legal, a gente viu a sua história e tal. Você não gostaria de conhecer um pouco mais da Brale? A gente pode te mandar umas cartilhas, a gente vai te acolher. Eu falo do comitê de pacientes da Brale. E era Itaciara. E aí eu, que legal. E ela começou a ver que nesse momento em que eu tô em casa, eu já comecei a criar os conteúdos em formato de vídeo. Eu saio dos stories e começo no vídeo a falar sobre o tratamento. Então, tipo, eu falava mais... tá acontecendo isso, olha, a minha primeira quimioterapia, eu tive essa reação, e começa a postar, mas sem pretensão alguma de o que aconteceu hoje comigo, né? De trabalhar hoje com as redes sociais, aonde que a gente chega. E eu vou passando por esse processo. E aí eu recebo o convite da Itaciara para entrar pro comitê de pacientes, que é onde me mostra todo lado, tipo, como voluntário. Quando eu começo a manutenção na primeira, o meu corpo ele nega. Ele começa a ter uma negativa dessa medicação, dessa primeira medicação, e eu preciso voltar ali novamente em quimioterapia e fazer mais 2 ciclos, que finalizaram um total 18, mais 2 ciclos com uma outra quimioterapia, que era uma quimioterapia de teste para tratamento, porque alguns pacientes realmente não se davam bem, e é mais uma vez que eu me vejo num círculo onde que, será que eu não tenho mais saída? E eu não parava para pensar naquilo porque eu estava ocupando a minha mente com alguma coisa. E nesse momento eram os pacientes. Mas eu falo para todo mundo, eu só parava para pensar em mim quando algo estava delicado. E durante o tratamento eu vou entendendo, eu vou aprendendo, e eu tô nesse processo agora de entender que eu ainda continuo sendo paciente, que eu ainda continuo sendo a prioridade. Me desvincular de tudo isso, de toda essa carga, foi muito difícil. E isso é muito comum, porque eu converso com outros pacientes que falam, eu tenho família. Eu tenho filho, eu tenho uma filha, eu tenho neto, eu tenho marido. É muito difícil você se desvincular da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, por conta do tratamento e pensar que agora é a sua hora. E o quanto isso me atrapalhou dentro do tratamento foi nesse momento em que eu estava fazendo essa transição e eu estava pensando, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Meu corpo tá ruim, quem vai segurar aquilo? E eu fui decaindo e veio a recidiva do tratamento. E essa recidiva me assustou muito e ali eu dou um start e falo, alguma coisa eu tenho que fazer. Então eu paro com as redes sociais naquele momento, eu dou uma estagnada naquilo tudo, as pessoas meio que se preocuparam com aquilo, eu volto meia hora ou outra para avisar as pessoas como é que estavam, mas eu precisava me cuidar e entender sobre aquilo. E aí vem o turbilhão de emoções do tratamento. Quando você está na parte baixa do tratamento, é o momento que a sua cabeça ela te sabota muito. É o momento em que você só pensa em chorar, é o momento que você pensa em desistir, jogar tudo pro ar, porque ali já se passaram praticamente 1 ano do seu tratamento, né? 1 ano que você está se dedicando a ir no hospital toda semana. No meu caso, além de ser toda semana, eu passei praticamente 3 meses indo todos os dias. Todos os dias. E eram todos os dias de domingo a domingo. A gente não pulava sábado e domingo porque acontecia de eu ficar ruim e eu precisar ir no sábado e no domingo para passar no pronto-socorro do hospital. Então, eu tava ali todos os dias. Eu falava assim, gente, eu vou morar logo aqui, dá um quartinho pra mim que eu fico. Só trazer a minha ring light que tá tudo bem. Mas é muito desgastante. Muito desgastante. Eu vejo hoje, quando eu tô fazendo esse tratamento, o quanto que eu passei, o quanto eu suportei tudo isso lá atrás. E a gente não tem noção, quando a gente é diagnosticado, tudo que vai passar. Como eu falei, a gente só pensa que vai ficar careca e pode morrer.
que é a única coisa que a internet, a TV fala. E quando eu começo a falar da vida real, de tudo que eu podia fazer, que eu pude, depois que eu dei essa melhorada, o médico me autorizou eu poder viajar, né? Depois de muito tempo que eu nunca tinha férias, durante quase 8 anos eu fui ver o mar. Falo pra todo mundo, é mágico, eu voltei a ver o mar, parecia que eu tinha renascido. Quando eu olho pra tudo aquilo, aquela imensidão, o meu primeiro pensamento foi, eu ainda tenho muito pra viver. Se cada gota desse mar, ela consegue ir e voltar, eu consigo também. Eu tenho essa certeza. E o pôr do sol para mim me marcou muito, porque todos os dias dentro do hospital eu ficava na janela vendo o pôr do sol. Então, todas as viagens, todo lugar que eu vou, eu sempre quero ver o pôr do sol. Eu marquei aquilo, porque eu falei, se eu tô vendo o pôr do sol daqui de dentro, por trás de um vidro, eu sempre vou querer ver o pôr do sol o mais próximo possível. E graças a Deus eu já tive diversas oportunidades de ver o pôr do sol. E quando eu tô ali vendo aquele mar, vejo aquele pôr do sol incrível, eu falei, tem muita coisa pra rolar ainda. Ainda vai ter muito chão, a gente vai afundar muito como essa areia, mas a gente vai sobreviver, porque assim como o mar vai e volta, eu vou e volto. E no final das contas, eu tenho que ser a onda que vai levar tudo isso, entendeu? Quando eu volto dessa viagem, falei, são quase 1 ano e 7 meses nisso, e não passa, não para, né? Quando que vai acabar? E todas as vezes o médico falando, é 5 anos, 5 anos. E você parar que você tem que ficar 5 anos dentro da sua casa, se cuidando. Pra quando? Pra quando? Eu venho da vida de todo mundo que tá ao meu redor. Passar e a minha estagnada só para aquele momento, só para aquela doença, é muito difícil. Então eu entro em depressão, eu fiquei dias sem comer, dias sem fazer nada. E a Abrale, ela, tipo assim, me socorreu mais uma vez, sabe? O comitê de pacientes, eles viram o meu desabafo, eu postei um desabafo nas redes sociais dizendo que eu não iria mais me tratar sobre o câncer, que eu queria que as pessoas entendessem, respeitassem, que se é para continuar me sofrendo do jeito que eu estava, eu ia me entregar para tudo aquilo. Eu cheguei a esse ponto e eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que é necessário as pessoas saberem disso, o quanto a doença, a gente não precisa romantizá-la, a gente precisa entendê-la. Porque só foi quando eu entendi a doença e o quanto ela podia, o tratamento poderia me deixar bem e a doença poderia me deixar mal, que eu deixo a doença de lado e aceito o tratamento. Então eu demorei 1 ano e 7 meses de todo esse processo para aceitar o tratamento. Eu vivi a doença 1 ano e 7 meses e eu só aceito o tratamento nesse período depois. E aquilo foi muito difícil, começar a aceitar. Parece que estava começando do zero, tudo. Então eu volto para todos os exames, eu volto com mais uma recidiva, 3ª recidiva da doença dentro do tratamento. Né? Aquilo tudo muito difícil, tentar explicar para as pessoas novamente o que estava acontecendo. Eu falei, eu não vou mais explicar. Tem tudo lá. Tá tudo nas minhas redes sociais. Quem quiser me acompanhar, vai me acompanhar. Agora é o momento de que eu vou me cuidar e eu vou compartilhar o meu cuidado como tá sendo. Então, o meu cuidado tá sendo desse formato, é assim que eu vou compartilhar. E desse dia em diante, meu tratamento ele só evoluiu para melhor. Dali em diante, eu engordei, eu pude voltar a ter as altas, que a gente vai tendo altas, né, de algumas coisas dentro do tratamento, altas para comer alguma coisa. Eu perguntei, né, poder sair numa festa e poder tomar um drink, né, o médico olhar para minha cara e falar assim, olha, agora você pode, lógico, moderadamente, né, algo que você vai fazer sempre, mas você pode mais se divertir, você se sente mais sociável, você se sente mais acolhido. Eu não paro a minha vida totalmente ali, eu vou entendendo que essa é a nova forma da minha vida. Eu parei de viver a doença e comecei a viver o tratamento. Dentro do hospital, eu passo pelo processo de indução, que é a quimioterapia intravenosa, que é aquela que todo mundo conhece, que são os efeitos colaterais muito ruins, junto com o Atra, que é conhecido como a tretinoína. Depois, eu vou para a indução, que eu começo já uma medicação diferente, tem uma recidiva nesse processo, mas o tratamento deu seguimento, e eu começo com a metroxidato, que é uma medicação intramuscular que eu faço até hoje. E desse processo, ela demora um bom tempinho até o corpo reconhecer e aceitar essa medicação, junto com a mercaptoprina, que já tinha sido me apresentada. E quando a gente passa por esse processo, repete-se o exame de punção de medula para ver se o corpo está tudo bem, se está tudo tranquilo. Sem contar que nesse processo todo do tratamento, a gente vai repetindo o PML rara, que é para ver o quantitativo da doença no nosso corpo. E todos estavam dando zerado, só teve a recidiva, logo depois a gente zera de novo e passa todo esse processo. E aí eu entro na manutenção, que é o processo mais demorado do tratamento. A manutenção ela é mais ou menos 2 anos. Eu estou finalizando a manutenção agora, em agosto. Eu vou finalizar ela agora, em agosto. Então, desse processo já vão ser 3 anos de tratamento.
Então, a manutenção, eu continuo com a metoxidato, que é uma medicação intramuscular, conhecido como quimioterápico, por ser manipulado pelo hospital, junto com a mercaptopurina. E quando termina isso, o que acontece? A gente sai da manutenção? Não, a gente continua no processo de manutenção, mas uma manutenção que vai ser acompanhada um pouco mais à distância. Uma manutenção que vai continuar a mercaptopurina, eu vou continuar no hospital tendo que fazer exames, mas não numa quantidade como lá no começo, que era toda semana. De toda semana a gente vai para todo mês, ou a cada 15 dias, né? A casos e casos, ou a 15 dias, ou a um mês. Depois vai para 3 meses, 2 meses. Agora eu vou passar por um período que passou esse processo, eu vou visitar o médico a cada 2 meses. Se não tiver nenhuma intercorrência, que assim Deus queira. No momento em que eu conheço a Brali, eu vejo a importância dela para me transformar na pessoa que eu sou hoje. No criador de conteúdo, no paciente ativista, na pessoa que tem consciência sobre a causa. Porque diversas pessoas falam, nossa, mas você já passou por tudo isso, você tá muito bem, você ainda vai continuar falando disso? Vou. Existem pessoas que precisam ouvir minha voz. E a Brali deve ter ouvido isso diversas vezes. Então eu vejo toda essa importância. E a maior importância da Brali na minha vida, eu digo isso para todo mundo com o peito aberto e me emociono todas as vezes que eu falo sobre isso. A Brali salvou a minha vida. Porque se não fosse a Brali, eu não sei se eu estaria aqui sentado conversando com você. Porque diversas vezes foi muito difícil querer chegar aqui, estar aqui. O tratamento, ele te impulsiona para que você vá muitas vezes para baixo. As pessoas que estão ao seu redor, elas te impulsionam para que você esteja para baixo. E aqui dentro da Brali eu fui acolhido de todas as formas para que eu estivesse sempre acima e eu estivesse no meu lugar com o paciente, que é o do protagonista. O paciente, ele é o protagonista. Essa associação, ela só acontece porque o paciente, ele é protagonista dela. A Brali, ela só é importante para os outros pacientes porque ela não é feita só por médicos, só por colaboradores. A Brali é feita por pacientes. São os pacientes que dão vida à Brali. Eu nunca vi, eu conheço diversas outras ONGs, diversos outros apoiadores de diversas outras doenças. Eu nunca vi algo tão profundo com o paciente, que o paciente tivesse tanto envolvimento quanto com a Brali. Não pelo fato de eu estar aqui conversando com você hoje, mas é porque eu vejo outras pessoas. Eu recebo todo mês aí o exemplar da revista, eu vejo diversas histórias. Histórias de pessoas que eu nunca imaginava. Uma pessoa lá de Pirapora do Bom Jesus, que também está passando pelo tratamento. E ela foi acolhida pela Brali. E eu nunca ia conhecer essa pessoa e nem a história dela se não fosse isso. Então, tanto eu quanto outras pessoas, a gente entende que a Brali é tão importante para nós pelo acolhimento que ela faz com a gente. E ela nos acolhe, transformando tudo isso que vocês estão vendo aqui. Viva todo momento do tratamento. Tenha medo, se você tiver que ter. Chore, se você precisar. Viva, se você precisar viver. Procure ajuda, se você precisar procurar. Porque isso é pro resto da sua vida. É uma coisa que vai te marcar. O tratamento oncológico, ele vai te marcar, ele vai deixar marcas, ele vai deixar sequelas. Mas se você souber suprir tudo isso e viver aquele momento e não se arrastar por aquilo, isso uma hora vai passar. Como passou comigo. Toda dor, todo sofrimento em que eu tive, ele já passou. Hoje eu vivo a minha vida tranquilamente, sabendo de tudo que eu vivi e que eu vivenciei dentro do tratamento oncológico, dentro da leucemia, dentro de uma leucemia mieloide aguda, de um tratamento raro, mas eu também tenho a noção de que isso passou, ficou para trás. Hoje eu sou um novo Heitor, uma nova pessoa, mas é porque eu vivi todos esses momentos. Eu precisei chorar, eu precisei sim querer desistir, eu precisei sim procurar ajuda, eu precisei espernear, eu precisei brigar, eu precisei dizer para as pessoas o que eu amava, eu precisei dizer para as pessoas que eu não gostava. Por isso que eu consigo estar aqui tão forte. Então, se você tiver que fazer tudo ao extremo nesse momento, faça. Mas respeite você mesmo para que isso tudo aconteça e lá na frente você não se arrependa de viver tudo isso pro resto da sua vida. Vive agora, depois você vai ver que vai estar muito melhor. Todo mundo diz que agosto é um mês da loucura, então assim, desse ano vai ser o agosto, vai ter uma marca já registrada que não é nada loucura, é da minha vida, acabou. A data que vai marcar tudo. Tem noção, tipo, 2 anos e meio esperando essa data chegar? E eu brinco muito com as meninas lá do hospital, falo, aqui não tem sino, hein? Pois eu vou trazer não só um sino, eu vou trazer 2, eu vou balançar tanto aqui, porque a gente tem que trazer esperança. Assim como tá acabando pra mim, vai acabar pra diversas pessoas. E eu tenho essa certeza, porque cada vez mais as pessoas estão conscientes sobre os seus tratamentos e que elas continuem assim.